Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, senhores, senhoras, que aí estão no grupo Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Com muita alegria e com muita gratidão, que aqui hoje estou para poder estudar juntos o Evangelho de Jesus, estudar juntos o Evangelho segundo a visão da doutrina espírita, e que todos esses ensinamentos que hoje vamos refletir possam especificamente melhorar a cada um de nós, para que nós possamos, assim, então, contribuir decisivamente para a melhora do mundo em que nós vivemos. Às vezes, nós reclamamos em que o mundo se encontra como se numa penumbra, numa sombra, numa escuridão, em trevas. E para que nós possamos ver esse mundo iluminado, há a necessidade de que cada um de nós acenda e mantenha a sua luz acesa. Isso é de extrema importância, essa conscientização e esse esforço. E é justamente então que hoje aqui nós viemos para poder estudar no capítulo 24, que tem sobre o seu título: Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, onde nós vamos, através de duas parábolas evangélicas trazidas e nomeadas aqui no Evangelho do Segundo Espiritismo, de Mateus e de Lucas, em que, inicialmente, Lucas diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Logicamente, hoje, não mais usamos as candeias. A candeia era um tipo de peça de barro, onde nós colocávamos o azeite, o óleo, e com um pavio, nós, então, ali constituíamos uma lâmpada daqueles tempos. O alqueire, uma expressão que nós conhecemos sobre outra ótica das medidas de terra, aqui está como um tipo de cesto em que ele é fechado, e se nós o colocarmos debaixo desse cesto, ou seja, se nós pegarmos uma candeia, uma lamparina, uma vela, e colocarmos ela debaixo do alqueire, ela não vai, impedida por aquelas proteções que ali estão, daquele recipiente, ela não vai conseguir, então, iluminar nada. E aí somos, então, alertados por Lucas aqui, que, ao contrário, devemos colocar essa candeia em um velador. O velador é como se fosse uma régua de madeira, onde nós pudéssemos, então, pendurar lá no alto, certo? Essa lâmpada, essa vela, essa candeia, e dessa forma, então, nós viríamos com que a luz tivesse maior abrangência. Da mesma forma que Mateus, isso que nós falamos foi de Mateus. Agora, da mesma forma, nós vamos ver Lucas, em que ele diz: não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Este capítulo 24, dentro, então, da sequência que nós tivemos desde o início, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma cronologia,
em que nós vamos, então, começar a ter a intimidade com a mensagem evangélica, trazendo desde então, lá nos seus capítulos iniciais, falando-nos das 3 revelações de Moisés, de Jesus, a grande revelação, e, lógico, o Espiritismo como essa terceira revelação que foi nos anunciado por Jesus como Consolador prometido. Vamos, então, dentro dessa condição de aprendizado, ao começarmos a fazer o estudo do Evangelho, estamos estudando. Não quer dizer que tenhamos absorvido o seu conteúdo, mas estamos estudando, e estudar o Evangelho é começar, então, a nos preparar para acender a nossa vela. Que é o que acontece com todos nós, que buscamos as religiões e buscamos a doutrina espírita, na expectativa de que nós possamos buscar a luz, que vai ser tão bem colocada sobre esse capítulo, da importância de compreendermos essa luz em nosso benefício e no benefício do mundo, e como fazer para mantê-la, e quais serão os prejuízos em não tê-la ou não utilizá-la corretamente. Então, como diz e como falarmos, o Evangelho vem na sua cronologia, nos dando a base racional para que nós possamos compreender a importância de termos, então, a luz acesa em nós próprios. Nós somos, então, aqueles que devemos nos iluminar. Então, quando nós passamos a conhecer a vida futura, o Evangelho nos fala sobre a destinação da Terra, a caracterização da Terra, nos fala sobre a reencarnação, o dogma imprescindível para que nós possamos manter a nossa fé, a nossa luz acesa, forte, firme, porque sem a compreensão da reencarnação, tudo cai. A própria condição de termos formatado em nós a luz da justiça de Deus. Depois, quando então começamos a estabelecer aonde estamos, o que vem a ser a Terra, no entendimento de que a Terra é um planeta ainda muito mais primário na condição evolutiva, um planeta de expiações e provas, quando fica, repito, consolidado em nós, de que nós somos seres que já vivemos outras vidas, estamos agora nessa vida com reflexo de tudo que fizemos no nosso passado, e que estamos neste momento constituindo o nosso futuro. E para que isso possa ser bem constituído, para que nós possamos ter um futuro nessa vida, que ainda nos resta, e nas vidas futuras, imprescindível que nós possamos ter a nossa luz acesa e que ela esteja colocada no mais alto grau da nossa importância, do nosso próprio velador. Jesus, então, vem nos trazer como acender essas luzes. Vem nos trazer o conhecimento. No próprio Evangelho, vamos, então, ir de encontro às bem-aventuranças. A primeira que nos alerta, então, que bem-aventurados os que sofrem, os aflitos. Isso, então, nos coloca o motivo de quê? De compreensão da dor, da importância da dor, do sofrimento, da origem do sofrimento, das causas anteriores, das causas atuais, e de como podemos fazer para prevenir. E ele vai nos dar, está nos dando justamente o direcionamento para isso, ou seja, nos dando combustível para que nós possamos manter a nossa luz acesa. Mais adiante, quando então, dentro dessas bem-aventuranças, nós somos chamados, de que bem-aventurados serão os humildes, ou seja, somos chamados a buscar a humildade, repelindo a escuridão do orgulho, do egoísmo.
Bem-aventurados os puros de coração, ou seja, que não tenham a sua condição de estar com sujidades. As sujidades são representadas por todas as nossas imperfeições morais, pela maledicência, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo desejo de vingança, enfim, pelo apego material. São tantas essas imperfeições morais que vão nos impedir, então, que a nossa luz brilhe, que ela se mantenha. E Jesus, então, diz, bem-aventurados, brilharão aqueles que têm puro coração, que são humildes, que são misericordiosos. Vem nos trazer o alerta para, então, nós compreendermos qual é o verdadeiro sentido da fé. Ou seja, o que vem a ser esta fé? Através de uma luz permanente, forte, que se mantém e se perpetua na condição de amar ao próximo, de sermos misericordiosos, de sermos indulgentes. Dessa forma, então, chegando no capítulo 24, quando ele diz, olha, todos os recursos lhe foram dados, ou nos foram dados, para que nós possamos e pudéssemos acender essa vela. O que vem ser acender essa vela? É justamente reunir todos esses ensinar, a luz que Jesus nos repassa através da sua lei de amor, através dos seus ensinamentos evangélicos. E aí, então, nada adianta se nós tivermos conhecimento, se nós não estabelecemos a prática no dia a dia. Se temos o conhecimento, ou seja, a luz, e não a transformamos na prática do dia a dia, é como se nós estivéssemos, então, colocando a nossa luz debaixo do alqueire, debaixo do vaso. Ou seja, ela de nada adianta. E o que é muito importante compreendermos, que quando nós temos uma vela acesa, e vou fazer aqui um simbolismo hoje para a gente, quando nós temos uma vela acesa, é pena que eu aqui não possa eliminar a claridade que vem de fora, para que nós pudéssemos ver o efeito de uma única chama no ambiente escuro. Mas façamos isso. Façamos essa simulação dentro da nossa vida, dentro do nosso dia. Mas é fácil perceber. Porque quando nós estamos nas trevas, na escuridão, mesmo no ambiente, e que possam estar reunidas dezenas de pessoas, mas uma única pessoa que acende uma única vela, ela já proporciona conforto a nível de iluminação para todos que ali estão. Por isso, então, que é justamente aquele que se ilumina com a luz do amor. O amor pode apagar milhões de pecados. O amor é a luz de Deus presentes em nós. Portanto, quando nós temos essa consciência de que acendemos a nossa luz na fonte de energia divina e de Jesus através de seus ensinamentos. Cabe-nos agora a utilização correta de tudo isso. O próprio Evangelho mais à frente diz, não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir à luz e à escuridão. A luz, ela nos liberta. E vejam bem que essa vela está queimando, e a partir do momento em que ela vai se consumindo, é justamente um exemplo do que ela está para manter a luz, ela está se doando através da sua estrutura. Ela vai se doando, assim também temos que ser nós. O que mantém a nossa vela acesa
é justamente o doar. O doar é aquele sentido, o sentimento de amar. Diferente de dar e de doar. Dar, damos aquilo que sobra. Doar é aquilo que sai do nosso íntimo. Então vejamos a importância, voltando lá para a simbologia, daquele lugar em que só um acendeu a sua luz, nós vamos encontrar então quanto uma única pessoa, imagina dentro de um lar, em que um dos seus componentes conseguiu então estabelecer a conexão com a energia divina através dos fios do amor, quanto ele é extremamente benéfico para aquela casa, para aquele lar. E muitos, então, poderão até mesmo vir acender as suas velas, acender o seu pavio, acender a sua candeia na vela do outro que aí está. Pois é assim esse processo em que nós vamos, né, cada um de nós, vamos mostrando quanto é positivo manter a vela acesa. Indo mais para um outro simbolismo, que eu esteja, imagina que nós entremos com uma vela, eu esteja sozinho numa vela, num lugar escuro, e vou caminhando com ela pelos caminhos da vida. O que é que nós vamos começar a perceber? Que quando eu vou caminhando pelo lugar escuro, essa vela vai me iluminando o caminho, e é interessante que além de iluminar o caminho, ela tem o calor que me conforta. É imprescindível que nós possamos manter essa vela acesa. Mas aí nós podemos perguntar, o que é que temos que fazer para manter a vela acesa? O próprio Evangelho, essa fonte de luz, nos deixou claro que não basta as crenças, não basta a adoção de um credo religioso, quando ele diz, não é fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. E a caridade o que é? A fonte de luz para todos nós que vem a ser o Livro dos Espíritos, onde nós vamos lá, então, buscar essa energia. Ele diz em relação à caridade, a caridade ela tem que ser entendida como benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios, perdão das ofensas, estão vendo? Isso é que mantém a vela acesa. E todos os derivativos, ou todos os derivados do amor. O que apaga a vela? O ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, o orgulho, o egoísmo. Todos esses filhos do egoísmo e do orgulho, as imperfeições morais, das quais o Evangelho diz que o egoísmo e o orgulho, eles formam o câncer da humanidade. Ou seja, eles levam o homem para a escuridão. Vejam, se eu agora não consigo manter a minha estrutura de ser um ser que mantém a sua luz do amor com todos as suas virtudes ligadas, um único ato que contraria a lei do amor, a raiva, o ressentimento, enfim, tantos outros, a impaciência, a vingança, apaga a vela. E quando ela apagar, nós vamos adentrar novamente na escuridão. E vejam, viver na escuridão, nós vamos correr o risco de que sermos pessoas sem norte, que vamos então, dentro dos ambientes em que estivermos na escuridão, colidir, constituir dores. Por quê? Porque quem está na condição de trevas não pode buscar o conforto da felicidade. Portanto, é urgente que nós possamos, ao receber os conhecimentos esses trazidos
pela fonte maior de luz que é Jesus. Que nós, então, fomos conscientes, que é o que a doutrina espírita nos traz, dentro da nossa consciência de que somente através do estabelecimento da luz do amor é que nós podemos alcançar a felicidade. É que nós possamos contribuir decisivamente para a iluminação do mundo. Portanto, o recado é esse. Mantenha a vela acesa. E nada adianta de conhecimentos sem que eles sejam colocados em prática. É colocar a luz debaixo do vaso. E colocado debaixo do vaso, ele perde justamente o quê? O combustível, que é o oxigênio, ele apaga. O conhecimento, essa vela acesa que nós acendemos pelas nossas, muitas vezes, pela nossa empolgação, e começamos a achar que já temos condições de poder nos ver simplesmente sobreviventes através da palavra. Não. Através das crenças. É necessário a ciência do viver que cada um de nós todos temos que ter. Eu vou trazer para nós uma pequena leitura do nosso querido grande Emmanuel, no seu capítulo, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no último capítulo, que ele diz, façamos a nossa luz. E ele diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, no capítulo do Evangelho de Mateus. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação, da felicidade. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Olha que coisa extraordinária, a luz faz que nós possamos ser identificados pela ajuda do alto. A luz é que faz com que nós possamos também auxiliar efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Vale-te, pois, dos luzeiros da caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende a tua chama para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, ou por alguns dias, ou por muitos anos, mas não desprezes a sua própria candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Todavia, dizia ele, podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera de louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora definitivamente em certos ângulos da vida. Todavia, avançar sem luz é impossível. Rapidamente, vamos contar uma pequena história chamada Pedra da Felicidade, em que certo dia, uma fada que estava no meio da floresta perdeu a sua pedra da felicidade. E ela não conseguia lembrar de onde estava, mas ela tinha a condição de transcendental de poder depois localizá-lo. Passado o dia, ela então vislumbrou onde estava. Essa pedra estava com um jovem rapaz que morava só, muito pobre, muito humilde. E ela então, à noite,
aparece a ele em sonho e diz a ele que aquela pedra era uma pedra da felicidade e que ela poderia realizar 3 desejos. Um ligado à prosperidade, outro ligado à saúde e outro ligado à felicidade. Mas que esses 3 desejos deveriam ser aplicados para outros, para o próximo. O jovem fica extremamente decepcionado, que ele queria para ele. Do que valeria então aquela pedra, se só poderiam trazer benefícios para os outros? Assim mesmo ele esfregou a pedra na expectativa de que pudesse acontecer algo, mas nada aconteceu, pegou a pedra, botou no fundo da gaveta e esqueceu da pedra. Passado muitos e muitos anos, ele agora já na idade idosa, velho, como eu, ele estava então a refletir na sua própria vida. Não conseguiu constituir família, pois era uma pessoa de difícil personalidade, rabugento, intolerante, enfim, não conseguiu nunca se conectar com quem quer que seja. Daí então, uma vida sem família, sem amigos, ou raros amigos. E ali, nesse momento, ele entra, o que é normal, quando nós às vezes caímos nessa condição de reflexão, de saber de que nada tem de felicidade, e ele então começa a fazer uma reflexão, uma alta avaliação. E quando assim faz, ele lembra da pedra. Vai lá, pega a pedra e resolve então ir para a vila próxima que ficava de onde tinha a sua casa, para poder intentar da possibilidade de realizar os desejos com aquela pedra. Logo na entrada da vila, ele encontra uma senhora com sua família, com seus filhos, descalços, demonstrando fome, carência, ou seja, penúria. Ele então se aproxima da senhora e a convida então se ela gostaria de resolver os seus problemas materiais, financeiros. Lógico que ela gostaria. Ele então a orienta para que ela possa esfregar a pedra e pedir, junto com ele, os recursos. E quando assim ela faz, a riqueza chega através de ouro, através de recursos financeiros. E, logicamente, ela fica extremamente grata, ajoelha aos pés daquele senhor e vai cuidar da sua vida com dinheiro, foi comprar casas, comprar comida, enfim, resolver os seus problemas materiais. Ele continua mais à frente e encontra uma senhora chorando, em gritos, de que o seu filho está próximo à morte, de que tem uma doença que nenhum médico consegue diagnosticar ou conseguir orientá-la para a cura. E ele agora também a chama para que ela possa, então, esfregar a pedra e desejar a saúde de seu filho. E assim é feito, tão logo ele faz, o filho vem lá de dentro, numa condição de milagre, e aparece são. E ela também ajoelha em gratidão. Mais à frente ele encontra e se vê diante de um orfanato. Um orfanato que está completamente debilitado na sua estrutura física, sem pintura, sem proteção. Ele adentra o orfanato, vê todas aquelas crianças mal cuidadas, os utensílios, as camas, as instalações muito precárias. Ele então pega a pedra e deseja com que aquele orfanato possa se estar estruturado, as crianças bem vestidas, tudo isso. E assim faz o desejo, faz o pedido e acontece. É um dia de alegria, de felicidade. As crianças vêm, abraçam, isso me faz muito lembrar na creche, quando a gente chega, as crianças vêm beijar vovô, vêm abraçar vovô, não que eu tenha feito nada para eles, mas para aquelas crianças aquele era, ou seja, aquilo se tornou um paraíso para elas. Agradecidos, abraçavam. E ele então acabou se emocionando em ver tudo aquilo. E pela primeira vez, então, ele sente efetivamente a felicidade. Ou seja, ele aqui, naquele momento, começou a compreender que a felicidade, ou seja, a luz da felicidade verdadeira, o combustível dela,
é o amor ao próximo. Não tenhamos dúvidas sobre isso. O que alimenta a nossa luz da felicidade é essa predisposição constante de poder estar amando ao nosso próximo. Madre Teresa de Calcutá, que era uma religiosa exemplar, mas que tinha feito votos de clausura, ou seja, ela tinha luz, mas ela estava enclausurada, estava debaixo do alqueire, escondida, não estava sob o velador, e aquilo a incomodou. Quando um dia, então, ela toma a decisão de tirar a luz da clausura e abre o portão, e quando então ela abre, o que ela vê? Um necessitado, um doente. Aí então ela tirou a candeia debaixo do alqueire, debaixo do velador, debaixo do leito, e a expôs para o mundo através do amor que ela dedicou a milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Os mais carentes, os aidéticos, os doentes. Não. Talvez não possamos pensar nessa magnitude, mas mantenha a sua vela acesa, buscando e procurando sempre ouvir o seu próximo, quem quer que seja o seu próximo, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, ao seu lado. Quando ver e ouvir a carência, pergunte: o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Dessa forma, a sua luz estará sempre mantida e acesa, obedecendo aquilo que Jesus pediu de nós, que brilhe a vossa luz. Um grande abraço para todos vocês. É uma alegria muito grande poder ter esse momento com vocês. Me perdoem pelas minhas falhas, mas podem ter certeza, foi com muita alegria que aqui estive entrando em contato com toda essa fraternidade espírita Aniceto. Um grande abraço para todos vocês.